quem tá aqui comigo de novo. Oi, quanto tempo? Pois é, fazia tempo que a Fê não aparecia por aqui. E aí eu trouxe ela pra gravar um vídeo comigo, que a gente vai falar sobre conselhos amorosos, relacionamento. O que a gente conversa bastante, conversava a vida inteira, né? Verdade, a gente sempre foi uma confidente da outra, sempre que tinha um crush novo, a gente sempre contava uma pra outra, então eu convidei ela pra vir gravar comigo o vídeo das mensagens que algumas de vocês me enviaram lá no Instagram por DM, e eu falei que eu ia gravar esse vídeo, então vamos lá ler o que vocês escreveram pra gente, ver se a gente consegue dar uma ajudinha aí. Vamos lá. Peraí. Tem maçã no meu dente? Não. Tem certeza? Namoro há 5 anos com a mesma pessoa. No primeiro ano de namoro, ele me traiu com uma menina. O tempo passou, mas ainda acho que ele gosta dessa menina, por procurá-la toda vez que a gente terminou. Daí ela colocou observação. Ele me trata bem, me leva pra ver a família dele, fala em casamento, mas ainda tenho receio. Você começa? Pode começar a dar seu parecer. Começa você. É complicado a gente julgar as coisas assim, né? Mas foi pra isso que vocês mandaram com a pergunta, então vamos lá. Eu acho que quando uma pessoa ela gosta da outra, eu não tô dizendo, o seu namorado não gosta, mas eu acho que quando uma pessoa ela não tem interesse sobre a outra, ele não dá, tipo, ele não mostra que ele tem interesse. Por exemplo, se o seu namorado não gostar da menina com quem ele te traiu, eu acho que ele não demonstraria isso, entendeu? Demonstraria que já passou, que foi um erro, e ele daria mais valor a você que perdoou. É. Isso? Isso. Tudo isso. Não, eu tava pensando, aí você começou a falar, eu comecei a prestar atenção em você. E esqueci de continuar pensando. Eu acho assim, quando a gente namora, a gente tem um objetivo, né? Ninguém namora por nada. Você namora com alguém pensando em dar passos maiores com essa pessoa. Não tô me precipitando, não tô dizendo, nossa, em 1 ano vocês têm que estar casados. Não é isso. Mas quando você começa um relacionamento, a tua intenção, principalmente as mulheres, né, pensam nisso, é você continuar com essa mesma pessoa. Então o que eu acho é o seguinte, se você está com esse garoto aí, com esse rapaz, não sei nem quantos anos você tem, mas se o teu relacionamento pra você não é importante e tudo bem, e é só, você sabe que é passageiro, que é algo que não vai refletir muito na tua vida, aí se você não se importa em perdoar traições recorrentes, assim, ou pensamentos, ou procuras, ok. Mas se você pensa num relacionamento futuro com essa pessoa, eu acho delicado com 1 ano de namoro a pessoa já ter traído. Peraí, mas 1 ano, então imagina o que virão nos próximos anos, né? Nossa, você é menina. Mas é verdade? Com 1 ano. Olha, quanto mais nova a gente lembra, uma vez a gente falava assim, nossa, traição eu não perdoo. Ok, ainda a gente acha isso no fundo do coração. A gente continua achando. Mas, conforme a gente vai namorando, amadurecendo e vendo as coisas acontecerem, é diferente. É diferente, né? Ou você casada com 2 filhos dessa pessoa e não é todo o contexto é diferente, muda tudo, você muda de opinião, você amadurece. Agora, primeiro ano trair de namoro, né, que deveria ser maravilhoso. Então, isso? é isso. Então, tipo, que a pessoa pense, né, até onde ela confia ou não na pessoa também. Entendeu? Porque se for pra você estar com uma pessoa, pra toda vez você ficar pensando, nossa, a gente brigou, ele vai procurar a outra. Nossa, a gente discutiu, ele vai procurar a outra. Aí você não vai ter paz no teu relacionamento também. Então aí eu acho que também não tem validade. E tudo é questão de bom senso e respeito, né? Se essa foi a pessoa que causou um transtorno tão grande, um problema tão grande no relacionamento de vocês, mas ele sequer se esforça pra se afastar dela, sei lá. Bem complicado. Eu daria um pé na bunda, vou ser bem sincero. E você? Óbvio! Então, fica a dica. Vamos lá para o nosso segundo caso, no nosso Casos de Família. Me tornei evangélica logo depois de uma pessoa que ela é da minha família e que eu admirava muito. Porém, há alguns meses eu descobri que essa pessoa vivia em adultério. Desde então eu não tenho mais ido à igreja, nem tenho ceiado. E entrei numa depressão e passei a depender diariamente de antidepressivos.
Quando eu li essa mensagem, eu quis responder pra menina, tipo, fazendo uma ligação pra ela. Falei, escuta aqui, amiga! Sabe? Tipo, de tanto que eu quis responder. Então, pra você que me mandou essa mensagem, não vou falar o nome nem nada, a situação é que você começou a ir na igreja por causa de uma pessoa e você confiava nessa pessoa e depois descobriu que essa pessoa estava em adultério, ou seja, não praticava aquilo que ela pregava. Eu acho que primeiro de tudo você tem que saber que a salvação é individual. Não é porque eu vou pra igreja com a Fernanda que a Fernanda peca. Eu não tenho nada a ver com o pecado da Fernanda. A salvação é individual. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, da minha integridade. Eu tenho que praticar o que eu prego. Se o meu irmão não quer fazer igual, eu não vou deixar de ser salva por causa do outro, entendeu? A salvação, ela é individual. E Deus trabalha no coração de cada um unicamente por isso. Então, assim, se você entrou numa igreja por causa de uma outra pessoa, bênção, a Fer mesmo, ela já me levou pra igreja e foi junto com a Fer que eu descobri sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre tudo isso. Hoje ela não vai mais na igreja, mas eu vou deixar de ir só porque ela não vai? Entendeu? Então eu acho que você tem que pensar nisso. Não é porque o seu irmão, porque a outra pessoa com quem você frequentava a igreja não vai mais na igreja, ou porque ela estava em adultério ou estava em algum tipo de pecado, que isso vai ter que mudar a sua vida. Não. Você tem que ter a sua vida com Deus independente e indiferente das coisas ao teu redor e das pessoas ao teu redor. Hoje eu sou sozinha na minha casa, meus pais não são evangélicos, minhas amigas não são evangélicas, meu pai, minha mãe, ninguém, minha família não é evangélica, eu sou sozinha. Só que eu decidi seguir o evangelho, mesmo que ninguém ao meu redor seguisse. Se eu pensasse, eu não vou mais na igreja porque minha mãe não vai, eu não vou mais na igreja porque não sei quem não vai, eu não teria minha salvação, entendeu? Nossa, é difícil não responder, concatenar minhas ideias com você falando. Quando eu leio, eu começo a enumerar várias coisas, tipo, não, acho isso, isso e isso. Aí você começa a falar, eu tô aqui me concentrando pra não esquecer as minhas, meu, se eu esqueço. O que eu acho particularmente, é difícil a gente pré-julgar e a gente normalmente evita esse tipo de julgamento. Mas pela tua mensagem, na minha opinião, você entendeu tudo errado. Você entendeu errado o que é igreja, você entendeu errado o que é salvação, você entendeu errado o que é Jesus. Não é nada disso. A igreja, assim como a escola, assim como o trabalho, assim como a prefeitura, assim como uma cidade, ela é formada por pessoas. E que pessoas bem ou mal são imperfeitas. Muitas vezes são bem intencionadas, outras vezes nem tanto. E isso não tem que dizer respeito a você. Então, o meu conselho é que você procure, de repente, o pastor da tua igreja para que ele possa te aconselhar de que maneira você pode sair dessa situação. Mas eu já te aconselho de antemão que dobra os teus joelhos, se entrega e conversa, e de coração, se você fizer isso, eu não tenho a menor dúvida que você vai ser respondido, a menor dúvida, e talvez instantaneamente. Mas se você coloca a tua fé, a tua esperança e a tua dedicação para com Deus numa outra pessoa, você está fazendo isso totalmente errado. Então, e tem mais, não é porque ela saiu da igreja que talvez ela não tenha um melhor relacionamento com Deus do que você, ou que ela é adúltera, ou que ela cometeu algum erro, que ela vai ir pro inferno e você pro céu. Isso não existe, não é dessa forma que funciona. A gente sabe que a Bíblia traz a questão da salvação, do arrependimento, do perdão, que é infinito. Então, se essa pessoa realmente perceber o que ela está fazendo e se arrepender, talvez ela esteja um passo à frente de você na salvação e você ainda está remoendo o defeito, o pecado que é dela. Se concentre na sua parte e, na medida do possível, não se permita ser contagiado pelo problema dos outros. A gente já peca bastante no dia a dia sozinho. A gente não precisa da ajuda de ninguém, emprestar o pecado de ninguém pra gente ficar pior ou pra gente viver mais mal do que cotidianamente a gente já vive. Tem muitas situações que deixam a gente
mal. E outra, não existe pecadinho e pecadão. Tudo que desagrada ao coração do Senhor é pecado. Não é porque a pessoa com quem você foi pra igreja ela é adúltera e você responde a sua mãe ou fala mal do seu irmão que o seu pecado é menor do que o dela. As duas coisas desagradam o coração de Deus e afastam você dele da mesma maneira que afasta o seu companheiro, o seu irmão, sei lá quem, que está em adultério. Então que você pense que o seu pecado não é porque você não está em adultério, em fornicação, que o seu pecado é menor. O seu pecado continua desagradando o coração de Deus. E pra pecar, basta você pensar mal de alguém, basta você pensar maldade sobre alguma coisa. Isso já desagrada o coração de Deus e não é menor do que o pecado do próximo. Mentira! Às vezes, quantas vezes a gente mente por dia pra pessoas? Ai, mas é uma mentira. Ah, é brincadeira. Não tem brincadeira. Pra Deus não tem brincadeira. Por isso que a gente tem que usufruir do perdão infinito e, na medida do possível, óbvio, tentar, né? Melhorar. Não correr em erros, mas... Então, acho que deu pra você entender, né? Que a sua salvação e a sua vida com Deus não deve nunca depender de outra pessoa. Pense nisso. You told me to take things slow, but now I don't know which way to go. You tear me up, tear me up.